Salve, salve pessoal, aqui quem fala é Eduardo Leopoldo da Learning Pro. Hoje eu preparei um vídeo especial para falar sobre alguns recursos secretos, alguns detalhes escondidos que estão dentro da ferramenta iSpring Suite. Eu criei esse vídeo em especial atenção às pessoas que utilizam a ferramenta, mas que muitas vezes subutilizam os recursos que ela oferece. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na sua operação. E se você ainda não conhece a ferramenta iSpring Suite, acesse o nosso curso gratuito no YouTube. Nós temos um curso de 5 aulas, onde eu mostro todo o fluxo de trabalho para você fazer a publicação do seu pacote SCORM. E se precisar de ajuda de um apoio profissional para você dominar de forma avançada a ferramenta iSpring, conte conosco da Learning Pro. A gente tem programas para empresas e pessoas e turmas e equipes para começarem a trabalhar com a ferramenta com o pé direito e conseguir atingir os seus objetivos, seja nas suas empresas, instituições de ensino, organizações não governamentais, consultorias, enfim, a lista é grande, todo mundo hoje precisa criar conteúdo e a ferramenta como a iSpring ajuda a fazer isso com uma curva de aprendizado muito suave, muito tranquila. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo tutorial que eu quero mostrar esses segredos que estão embaixo do capô do iSpring Suite. Bom pessoal, quando eu fiz esse vídeo, eu estava olhando alguns recursos que a ferramenta oferece que ficam um pouco ocultos, um pouco escondidos, mas às vezes não são nem recursos escondidos, mas são recursos que facilitam muito a vida de quem trabalha, né, com alguns tipos de demanda. Então, os segredos que eu vou trazer aqui, muitas vezes não são segredos porque estão escondidos, mas é porque muitas vezes eles passam batido de quem trabalha com a ferramenta. Primeiro segredo, primeiro recurso bacana que muita gente não conhece na ferramenta é o recurso objeto da web. O objeto da web, pessoal, ele vai permitir que você coloque aqui qualquer endereço da internet, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o site do google.com e aí quando você clica no botão OK, ele vai incluir o site do Google dentro do seu slide, certo? É isso que ele vai fazer, é colocar um endereço da web dentro do seu curso. Ó, Eduardo, mas qual que é a vantagem disso? Por que isso é um segredo, uma coisa bacana? Ele é um segredo porque ele é um recurso não tão conhecido e ele é uma coisa bacana porque hoje a internet não é só o site do Google, não é só blog, não é só página de texto. Hoje a internet é dashboard carregado em tempo real. Hoje você tem Google Maps com operações logísticas sendo atualizadas em tempo real. Hoje você tem objetos em 3D, realidade aumentada, realidade virtual funcionando em páginas da web. Então você consegue, com esse recurso objeto da web, que fica aqui ó, do lado do item inserir, você tem a capacidade de incluir essa riqueza que jamais seria um recurso oferecido pela Spring, tá bom? Então você vai conseguir trazer essa internet disponível dentro do seu curso, tá bom? Logicamente ele vai fazer uma integração incorporada, tá? Então quer dizer, não existe uma integração de banco de dados aqui, simplesmente é uma janela para aquele site, mas ela pode servir para inúmeros objetivos. Por exemplo, você faz uma integração de novos colaboradores e você numa tela tem como mostrar em tempo real como está a operação acontecendo da empresa, se você utiliza uma ferramenta que tem esse monitoramento e esse monitoramento está disponível em alguma página da web. Se você tem um link dessa página, você pode colocar ela dentro do seu curso, tá bom? Outra forma de utilizar é pegar formulários. De repente você quer fazer um formulário de pesquisa de satisfação numa outra página, ao invés de você fazer o cara clicar num link e ir para uma outra aba, que tal você trazer esse formulário dentro da própria tela? Então você vai conseguir resolver isso utilizando o recurso objeto da web, beleza? Então esse é o primeiro recurso escondido que eu considero ser um verdadeiro tesouro aí de possibilidades para quem cria aprendizado digital. Outro recurso que eu considero ser bem interessante é a tradução, tá bom? A tradução ela é feita de dois movimentos. Você exporta o texto e importa o texto. Ué, Eduardo, é só isso? Bem, vamos entender um pouco a mecânica por trás. Quando você clica em exportar texto, ele vai criar um texto contendo todos os textos do seu projeto, tá bom? E ele vai adequar esse documento de uma forma que um tradutor possa, na coluna da esquerda, ver o texto original e na coluna da direita fazer a tradução dele. Então aqui não é uma tradução automatizada. Você tem uma pessoa que vai estar fazendo a tradução. Ou você pode copiar o texto, traduzir no Google Tradutor e colar na coluna adequada a versão traduzida, tá? É importante seguir essa estrutura do documento que vai ter sido criado. Isso é metade do trabalho. A outra metade do trabalho é você importar o texto.
tá bom? Então, quando você vai fazer a importação do texto, ele já vai atualizar todos os textos criados no seu projeto, ok? Como ele vai fazer isso automaticamente? Ele vai fazer isso automaticamente porque você respeitou o documento que você exportou inicialmente, né? Então você tem no lado esquerdo o texto original, do lado direito o texto traduzido. Então isso, claro, não é uma tradução automatizada como eu falei, ainda eles têm a presença do profissional, da pessoa, ou até mesmo de um Google Tradutor, mas alguém vai ter que fazer essa montagem da tradução. Porém, para você que está utilizando a Spring, para você que está construindo o seu curso online, o esforço é basicamente zero, percebe? Porque você tem que simplesmente exportar e depois fazer a importação. Você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nenhuma vez, percebe? Você não vai copiar um texto e colar em nenhum momento. Isso é um ganho gigante de produtividade e pessoas que trabalham em empresas multinacionais, que atendem mercados internacionais e precisam traduzir cursos, precisam urgentemente dominar esse recurso. Esse é o caminho mais profissional para você traduzir os seus projetos e é essencial que você domine esse elemento tradução que está disponível aqui na aba A Spring Suite. Beleza? Então esse aqui é um segundo segredo que eu considero bem interessante na ferramenta que muita gente não conhece ou que não utiliza corretamente. A gente também tem aqui no item publicar um recurso que eu considero ser bem bacana. Você tem, ao publicar o curso, a possibilidade de colocar senha, tá? Então nem todo mundo sabe desse recurso, mas você consegue colocar uma senha no seu projeto e a pessoa que abrir esse link, né, com o projeto vai precisar digitar a senha para acessar o conteúdo, tá bom? Nem todo mundo vê tanto valor nisso porque já trabalha dentro do ambiente LMS ou do AVA, ou seja, quem acessa o curso já passou por uma credencial antes. Mas existe muita necessidade de você criar cursos para pessoas que não são necessariamente seus colaboradores. Às vezes é um fornecedor externo, às vezes é um temporário. Esse cara não tem o crachá da empresa, ele não tem um ID, né, para ter login e senha na sua plataforma. Então você pode criar o seu curso, hospedar em um ambiente externo e colocar uma proteção com senha para que apenas aqueles fornecedores ou aqueles temporários que estejam de passagem pela empresa possam acessar esse conteúdo, tá bom? Detalhe, esse segredo está um pouquinho bem guardado, como vocês podem ver, né? Ele requer alguns cliques aqui, mas tem um outro detalhe. Você também pode definir restrição de tempo. Você pode fazer com que seu curso expire depois de determinada data, e isso é muito útil em projetos que tem conteúdos que são atualizados periodicamente, tá bom? Então você garante que ninguém vai ver o conteúdo desatualizado, fazendo com que ele expire depois de certa data, ou então começando a valer só depois de alguma data, certo? Então essa delimitação temporal eu acho muito bacana e uma mão na roda, e nem todo mundo conhece esse recurso, beleza? Então eis aí mais um segredo, mais um detalhe, mais algum tesouro que fica escondido aqui no Spring, ok? Nós temos também um outro recurso que eu considero ser bem interessante, que é aqui na seção LMS, no item personalizar, nós temos a possibilidade de personalizar como o aluno vai ser avaliado, tá bom? Então, por padrão, ele é avaliado pelo número de slides visualizados, mas isso é uma mensuração quantitativa, concorda? Quer dizer, o fulaninho tem que ir lá, clicar em Next por 28 slides e pronto, foi aprovado. E se eu quiser avaliar o aluno pela nota? Então você precisa criar um quiz, no momento isso aqui está desativado, tá bom? Mas é aqui que você ativa, né, esse elemento para que o aluno seja avaliado não só pelo número de slides visualizados, mas também pela nota no quiz. Então você passa a ter uma avaliação qualitativa e não apenas quantitativa do progresso do aluno. Beleza? Então isso aqui também é outro detalhe que muitas vezes passa batido, um pouco escondido. Então eu quis trazer para vocês essa riqueza, essa informação que nem todo mundo conhece. Para fechar, tem um outro recurso que também está nessa janela de publicação, tá bom? Que é a questão da qualidade, gente. A questão da qualidade, ele permite que você configure se o seu projeto vai ser rápido ou se o seu projeto vai ter alta qualidade visual. O que você prefere? Velocidade ou qualidade? Os dois, né? Todo mundo quer os dois. Então, se esse for o seu caso, fica tranquilo. Do jeito que as barras estão armadas aqui, ele tem uma bom equilíbrio entre qualidade e velocidade, tá bom? A ferramenta de compressão da Spring é bastante competente. Então, vídeo, áudio e imagens vão passar por um funil que vai limpar esse seu código e deixar um projeto de 20 MB muito mais leve. Muitas vezes a perda até a metade ou até menos da metade, tá? Então, um projeto de 20 MB pode ter 10 MB, 12 MB, 8 MB, depende da quantidade de mix de mídias que você tem aqui. Mas
né, embora seja muito competente a compressão da Spring, você tem a liberdade de arrastar essa barrinha, tá certo? Então você vai conseguir personalizar o que você quer priorizar no seu projeto, tá bom? Então, eis aqui outro recurso que nem todo mundo conhece, nem todo mundo explora, mas se você em algum momento teve problema com curso pesado, né, muitas empresas têm o problema não na conexão do aluno, mas tem limitação no tamanho do pacote que você vai subir. Se você já passou por isso, aqui pode ser o caminho para você resolver seu problema, tá bom? Então isso está guardado aqui na aba de publicação. A maioria das abas tem esse recurso, tá? E o elemento qualidade, tá bom? Então esse era mais um segredo que eu queria trazer para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desses detalhes. Não sei se vocês já conheciam todos esses detalhes, mas fica aí essas informações para vocês. E aí, o que você achou desses detalhes, desses segredos que eu trouxe? Você já conhecia algum deles? Então, recapitulando, dentro do iSpring você consegue fazer incorporação de sites externos, trazendo toda a riqueza da inteligência da internet hoje, permitindo que você integre formulários, dashboards, objetos em 3D e muito mais, recursos que seriam impossíveis fazer no iSpring sozinho, você consegue incorporar dentro do seu curso. Além disso, você tem uma baita ferramenta de tradução, você consegue facilitar muito o seu trabalho na hora de substituir os textos por um outro idioma, fazendo com que esse processo ocorra praticamente sem você ter que copiar e colar nenhuma palavra, simplesmente exportando o documento e importando ele novamente. Em seguida eu mostrei para vocês a possibilidade de fazer a publicação do seu projeto colocando uma senha, não apenas senha, como também datas limites para que esse pacote esteja ativo. Então é um recurso super bacana para quando você quer fazer uma publicação fora do seu ambiente de aprendizado oficial, tá? Para atingir outros públicos. Ou então você não tem o seu ambiente de treinamento ainda, pode utilizar esse recurso que você vai ter conteúdos protegidos por senha. Legal? E em seguida eu comentei com vocês sobre a possibilidade de publicar o seu curso medindo o aluno pela nota e não apenas pelo número de slides que ele visualizou, ou seja, o seu projeto passa a avaliar o aluno de uma maneira mais qualitativa do que simplesmente cumprir tabela, né? Cumprir o número de telas visualizadas. É outro recurso bacana para vocês. E por fim, a possibilidade de você medir a qualidade do seu projeto, fazendo com que você tenha uma personalização entre qualidade visual e velocidade de carregamento. Isso é bem interessante, né? Eu expliquei que a ferramenta já faz uma compressão interessante e bacana, mas é muito legal você ter o poder de, arrastando as barrinhas ali, ter a personalização desses elementos para chegar exatamente no nível de qualidade combinado com leveza que você precisa nos seus projetos. Bom, esse é um resumo, a ferramenta tem muito mais recursos e não se esqueça, se você precisa aprender a Spring, se você quer utilizar essa ferramenta, quer implementar na sua organização, fale com a Learning Pro que a gente domina ela de cabo a rabo, a gente pode ajudar vocês a levar o seu aprendizado digital para o próximo passo sem exigir tanto esforço, porque a ferramenta utiliza o PowerPoint como base e isso ajuda demais a curva de aprendizado. E você vai ter um reaproveitamento muito grande das apresentações que você tem na sua empresa e você vai conseguir criar conteúdos com essa qualidade e com esse número de recursos que eu estou trazendo para vocês nesses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!